O que eu estou fazendo no cumprimento da missão? Qual tem sido a minha parte no testemunho? Vamos participar da missão? Ou vamos apenas esquentar bancos? Igreja mesmo é quando você se reúne, congrega. Mas para quê? Aqui viemos para adorar e saímos para evangelizar. A pregação clara e poderosa, por um lado, tocará os corações de muita gente, mas por outro lado, suscitará raiva de muita gente. Eu convido você a ficar até o final da mensagem, porque é exatamente aqui que você vai entender aonde estamos na profecia e o que vai acontecer no futuro não muito distante. Por isso, fica no vídeo até o final e eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa ir acompanhar na íntegra, tá bom? Então que Deus te abençoe de forma especial e um forte abraço para você em Cristo Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. A pergunta é: vamos participar da missão? Ou vamos apenas esquentar bancos? E o nosso ponto de partida é um texto bíblico, Apocalipse 18, por favor, veja lá na sua Bíblia. Antes de ler esse texto, vamos pensar o que é o autoclamor. O autoclamor será um tempo especial em que a mensagem da queda de Babilônia e o chamado aos sinceros para que saiam dela serão dadas de maneira clara, direta e poderosa. Até eu coloquei entre parênteses, direta, ou seja, sem rodeios, porque o momento será tão urgente que não haverá mais tempo de ficar enrolando e contextualizando, porque não haverá mais chance de fazer isso uma segunda vez. Veja lá por gentileza, Apocalipse 18, versículo 1 especialmente. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E aí o verso 2 continua: então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Este anjo, na verdade, irmãos queridos, não é necessariamente um outro anjo com outra mensagem, mas representa um novo poder, a mesma mensagem. Porque se você se lembra, voltarem umas páginas aqui em Apocalipse, voltarem um pouquinho no capítulo 14, vocês verão no versículo 9 dizendo, 14:9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem. E aí continua. A ideia é a mesma, porque se você voltar no verso 8, o segundo anjo disse: caiu, caiu a grande Babilônia. Então você não tem novo mensageiro, você tem novo poder para uma mesma mensagem. Para que essa tarefa seja cumprida de maneira clara, direta e poderosa. Por isso que autoclamor, porque o tom, a ênfase será muito mais destacada, porque o tempo estará curto e é necessário cumprir a missão de maneira rápida. Isso implica com que os pregadores, os irmãos, os adolescentes, as crianças, seja lá quem se levantar, o faça com poder, chamando a atenção, não para si, mas chamando a atenção para o mensageiro. E nesse sentido, irmãos queridos, a mensagem do terceiro anjo se agigantará até converter-se num alto clamor, e a terra toda será iluminada com a glória do Senhor. Os mensageiros se levantarão com ousadia, com intrepidez, de tal forma que a mensagem será pregada destemidamente. E porque será pregada destemidamente, com renovado vigor, as pessoas ficarão atentas, prestarão atenção, porque é necessário tomar uma decisão. Não há mais chance de uma outra oportunidade, é agora. Então você tem dois elementos: de um lado,
o mensageiro falando com ousadia, com clareza, sem linguagem dúbia, direto ao ponto. Do outro lado você tem um ouvinte que dirá: olha, eu já escutei essa mensagem, mas desta vez está me tocando. Por quê? Porque o Espírito Santo está empoderando o mensageiro, mas também está atuando no coração de quem recebe a mensagem. Hoje nós vemos um movimento de reavivamento aqui e acolá, mas então, no alto clamor, o reavivamento será geral, tocando corações dos pregadores, mas também tocando corações de quem recebe a mensagem. Quando que isto ocorrerá? De novo, o nosso quadro, que não é um quadro linear, mas apenas como um ponto de referência, e os eventos dos quais temos falado estão alinhados mais ou menos no mesmo momento. Você tem o decreto dominical, que consiste num pacote de anúncios que, por um lado, desviam a guarda, a observância do dia verdadeiro, mas por outro lado complicam a vida de quem quer guardar o dia verdadeiro. Aí você tem lá embaixo, o alto clamor, que antecede, ou que talvez acontece no mesmo período da perseguição. Mas, irmãos queridos, é importante falar sobre esse ponto aqui. Como é que será o impacto? O que acontecerá? Eu queria que você fosse comigo, por gentileza, para esse texto aqui, 2 Timóteo 3,12. Nós já o lemos num outro momento, num outro contexto, mas agora vale a pena voltar a ele. 2 Timóteo 3,12. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,12. Na verdade, diz Paulo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A apresentação clara da mensagem suscitará perseguição em relação àqueles que entregarem a mensagem. A pregação clara e poderosa, por um lado, tocará os corações de muita gente, mas por outro lado, suscitará raiva de muita gente. Porque até então o status quo religioso acontecerá dessa forma. Hoje, se você observar o cenário religioso, ele é muito pacífico. Você pode falar com ousadia. Se você usar uma linguagem respeitosa, nunca vai acontecer nada com você, contra você. Então, neste cenário cristão adventista, ou cristão batista, seja lá qual for a denominação que você pensar, é tranquilo. Você não tem notícia na América do Sul de alguém que foi perseguido por pregar a palavra. É muito raro. Você sofre uma ou outra oposição, às vezes, pelo exercício da sua fé no ambiente de trabalho, pode até ser prejudicado na promoção no seu trabalho, mas uma perseguição que leve à morte não é comum em nossos tempos. Há um cenário muito tranquilo em nosso país, mesmo porque nosso país é majoritariamente cristão, mas isso não será assim para sempre. Então Paulo diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa perseguição, ela já acontece em alguns cenários, em algumas outras regiões do mundo. Há missionários de diversas denominações que não podem dizer onde pregam, onde moram, porque isso suscitaria oposição dura. Mas nós não sabemos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, como é que isso significa. Eu me lembro que eu estive num determinado lugar na Ásia para um encontro sobre evangelismo, e o primeiro recado que foi nos dado antes mesmo de abrir o evento foi o seguinte: olha, as suas redes sociais estão sendo monitoradas, tudo que você acessar está sendo acompanhado pelo governo do país, tudo que você falar sobre o país está sendo acompanhado. Então, veja o que você está dizendo,
Falei, rapaz, deixa eu desligar meu celular aqui. Só liguei quando voltei, quando saí do país. Eu nunca tinha tido esse tipo de advertência. Porque nós vivemos num país onde você é livre de se manifestar. Estou falando do ambiente cristão, né? Fala de Deus, que custo tem isso para você? Para mim, por enquanto, nenhum. Eu me levanto aqui, estou pregando esses dias todos. Qual o custo disso em termos de oposição à minha fé? Zero. Zero. Mas não será sempre assim. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe quem não será perseguido? Quem não viver piedosamente. Portanto, por que isso vai acontecer? Porque será retirado o Espírito de Deus. Ao ser retirado o Espírito Santo, ele não sensibilizará mais os corações daqueles que precisariam receber, porque já o tempo acabou, ou está acabando. Ou mesmo a insensibilidade das pessoas será tão grande que não mais ouvirão a voz de Deus. Você precisa ler um pouco mais sobre isso no livro Eventos Finais, resumidamente, ou no livro Grande Conflito, as páginas finais. O livro Eventos Finais pinta um quadro realista daquilo que acontecerá. E se você quer se focar exclusivamente nos tempos finais, então você precisa ler o livro Preparação da Igreja para a Crise Final. Esse livro é uma coletânea, digamos, uma compilação, a partir de Ellen White e de textos bíblicos, uma descrição dos eventos finais, especificamente tomando alguns desses que nós estamos aqui estudando. Preparação para a Igreja, a Crise Final, Casa Publicadora Brasileira. Vale a pena esse pequeno livro. É um alerta em relação aos tempos nos quais nós estamos vivendo. Irmãos queridos, como consequência de tudo isso, haverá consternação, haverá desânimo temporários. Haverá muita gente que dirá assim: se eu soubesse que isso iria acontecer, eu não teria feito nada, teria ficado em casa. A oposição assustará tanto que as pessoas se arrependerão de ter tomado algumas posturas. Olha que engraçado. Por um lado, alguns que são cristãos se arrependerão de terem decidido algumas coisas, porque isso lhes trará dificuldades. E outros que não são cristãos, ao verem a situação, tomarão decisões em favor de Deus. Aí você vai juntar o teu clamor com sacudidura.